Com licença, posso me sentar com você? Todas as mesas estão ocupadas. Uma voz masculina agradável tirou Laura de seus pensamentos. Ela olhou para o homem e ficou feliz por estar de óculos escuros. Assim ele não veria a mistura de sentimentos que passava por seus olhos. Sim, claro, eu já estou de saída. Ela respondeu com a voz um pouco trêmula e, colocando a xícara de café pela metade sobre a mesa, levantou-se. Nós já nos conhecemos de algum lugar? Ele franziu a testa. Acho que não. Ela tentou dar um tom casual à voz, quase correndo. Laura chegou ao carro, sentou-se e suspirou. As compras que começaram tão bem terminaram de forma tão inesperada. Ela não o via há mais de 20 anos. Quase o tinha esquecido. E de repente ele apareceu do nada, como se esses 20 e poucos anos não tivessem passado. Eles começaram a namorar ainda na escola. As primeiras borboletas no estômago, o primeiro amor, a primeira vez. Parecia que o mundo tinha sido criado só para eles dois. No dia da formatura, Laura descobriu que estava grávida. Claro, isso mudava seus planos de ir para a faculdade, mas adiantava o dia em que ela e seu amado Léo finalmente ficariam juntos. A mãe dela exigia que ela terminasse a faculdade primeiro, e só depois pensasse em casamento. Mas agora Laura tinha um bom motivo para pensar seriamente nisso. Na formatura, Laura brilhava. Ela decidiu contar a novidade para Léo depois da festa, quando ele a acompanhasse para casa, para que estivessem a sós e pudessem comemorar juntos. Mas quando ela se preparou para ir embora, Léo tinha sumido. Ela andou pela escola procurando por ele e finalmente o encontrou, na sala dos professores. Sobre a mesa do professor estava a Carla, seminua, da outra turma. E em cima dela, Léo, o Léo. No começo, eles não perceberam que alguém os observava. Ao ver Laura, Carla gritou e começou a se livrar do seu parceiro. Léo olhou para trás e rapidamente se afastou de Carla. Mas já era tarde demais. Laura correu com todas as suas forças, soluçando baixo. Para sua surpresa, sua mãe não a repreendeu. Bem, querida, embora eu não planejasse me tornar avó tão cedo já que aconteceu, você terá que ir embora. Para a casa da sua tia. Ela é sozinha, vai adorar ter você por perto. E eu tentarei visitá-las com mais frequência. Durante todo o tempo até o dia da partida, Léo rondava as janelas de Laura. Às vezes, quando ela saía sozinha, ele implorava para conversar. Mas Laura voltava para casa imediatamente. A tia realmente ficou feliz em receber a sobrinha. Nem mesmo a situação interessante dela a incomodou. Ela deu a Laura e ao futuro bebê um quarto e aconselhou que ela, mesmo assim, fizesse um curso à distância. No começo, Laura chorava à noite, mas aos poucos a dor foi diminuindo. E quando o filhinho nasceu, ela não tinha mais tempo para lembranças. E hoje, essa lembrança, esse fantasma do passado, pediu para se sentar à sua mesa no café. Laura balançou a cabeça. Precisava tirar esse encontro da cabeça e se concentrar nas coisas do momento. Seu único filho ia se casar, e as compras de hoje foram dedicadas a escolher a roupa para a mãe do noivo, ou seja, para Laura. Depois de comprar tudo o que precisava, cansada, Laura sentou-se na única mesa livre do café, onde seu passado a alcançou. Você vai ser a mais bonita, seu filho entrou no quarto. Depois da noiva, claro, Laura estava em frente ao espelho com um vestido novo, comprado especialmente para o casamento do filho. A maquiadora, que veio para fazer seu cabelo e maquiagem, já estava de saída. E a mais jovem, depois da noiva, claro, acrescentou ela. Despedindo-se da maquiadora, Laura foi para a cozinha preparar um chá para ela e para o filho. Como estão os preparativos para o casamento? Os noivos decidiram organizar tudo sozinhos, sem envolver os pais. Isso alegrava e, ao mesmo tempo, entristecia Laura. Ela mesma nunca foi casada. Teve alguns romances, mas assim que o assunto se aproximava do casamento, algo a impedia, e ela terminava com o potencial noivo. Quase tudo pronto, mãe. Você sabe como a Vitória é comunicativa. Sim, a nora da Laura era uma verdadeira líder. Se ela colocava algo na cabeça, sempre ia até o fim. E sempre saía perfeito. Sentia-se a genética do pai general. Pedro, o filho de Laura e Vitória, se conheceram na faculdade e se apaixonaram à primeira vista. Mas Vitória decidiu adiar o casamento até depois de se formar.
Pedro esperou pacientemente. Ele era um ano mais velho que Vitória, e quando ela se formou, ele já era um profissional formado e dava os primeiros passos na carreira. E finalmente o tão esperado casamento. Laura olhava para o filho e o admirava. Em 25 anos, ele se transformou de um bebezinho em um homem alto, bonito e confiante, tão parecido com o pai. Uma vez ele perguntou sobre o pai. Laura, calma e honestamente, contou tudo, omitindo alguns detalhes íntimos. Pedro entendeu e não perguntou mais. Sua mãe e sua tia nunca mencionaram Léo, como se ele nunca tivesse existido. Vitória entrou na cozinha para comer algo rápido e tomar um café. Em 1 hora, ela precisava estar na prova final do vestido. Na cozinha, à mesa, estava seu pai, o Coronel Vitor, e um homem desconhecido. Na mesa, uma garrafa de cachaça e alguns petiscos. Queijo, salame, picles. Conheça minha filha. Este é meu companheiro de farda e velho amigo Alexandre. Servimos juntos na missão de paz no Haiti. Depois ele foi para os negócios e eu continuei na carreira militar. Faz tempo que não nos vemos. E que sorte que ele tinha negócios em nossa cidade. Bem a tempo do seu casamento. Você não se importa, né? Não, claro que não. Vitória deu de ombros. Alexandre a lembrava vagamente de alguém, mas não havia tempo para pensar nisso, e ela deixou para depois. À noite, Laura decidiu visitar sua mãe e sua tia. Após a morte do pai, sua mãe se mudou definitivamente para a casa da irmã, vendendo a casa no interior onde moravam antes. Na juventude, elas brigaram feio. Helena, mãe de Laura, roubou o noivo de sua própria irmã, Vera. E ela, ofendida com toda a família, foi para a cidade, a centenas de quilômetros de sua cidade natal. Lá, encontrou seu amor e se casou. Mas a felicidade durou pouco. O marido morreu em um acidente de carro e a moça ficou sozinha novamente. Até que a irmã ligou, tendo encontrado seu número de telefone por um milagre. Helena implorou chorando que ela abrigasse sua filha grávida. Vera, para fazer cena, reclamou um pouco, mas no fundo ficou muito feliz em se livrar da solidão. Desde então, a relação delas começou a melhorar. A irmã vinha com frequência, visitando a filha e o neto, e após a morte do marido, mudou-se de vez. Laura tinha muito o que contar para a mãe. Nos últimos anos, elas se aproximaram muito, e Laura compartilhava todas as suas dúvidas e preocupações com a mãe e a tia. Sinceramente, desde que ele foi para o exército, não ouvi mais falar dele. A mãe dele disse que, depois do serviço militar, ele assinou um contrato e foi para o Haiti. Uns 10 anos depois, eu estava justamente na sua casa. Ele veio visitar os pais, reformou a casa deles, comprou um carro grande para o pai. As pessoas diziam que ele tinha entrado no ramo da construção. A mãe dele, Dona Sônia, me perguntou sobre você, mas eu disse que não era da conta dela. Laura, sua mãe e sua tia estavam sentadas na sala de estar. Laura contou sobre o encontro no café. Você tem medo que os sentimentos voltem depois de 25 anos? Tia Vera, de alguma forma, adivinhou o que preocupava Laura. Talvez Laura ficou em silêncio. Espero que tenha sido o primeiro e último encontro. Mas ela estava errada. No dia seguinte, Pedro ligou e pediu para reservar um quarto de hotel para a noite de núpcias. Vitória teve que ir para o interior buscar a avó. O Coronel Vitor deveria ter ido, mas foi chamado urgentemente para o quartel. A mãe da Vitória, como você sabe, não sabe dirigir. E eu não posso sair do trabalho. Claro, querido. Só me mande, por favor, todos os seus desejos para eu não confundir nada. Laura lembrou-se da meticulosidade da nora. Chegando ao hotel indicado nas instruções, Laura encontrou o gerente. Ele era um profissional nesses assuntos. E 1 hora depois, Laura já estava atravessando o saguão do hotel em direção à saída. Moça, estamos nos encontrando com frequência. Você não acha que é o destino? Bem na sua frente, parou Alexandre, que vinha em sua direção. Não acho. Laura apressou-se para a saída. Já perto do carro, ele a alcançou. Laura, é você? Ele perguntou, mais afirmando do que perguntando. Você se enganou. Laura apertou o botão do alarme do carro. Não. Ele se aproximou dela, muito perto, e ela perdeu o fôlego. Da outra vez, eu pensei que era você, mas seus olhos estavam escondidos pelos óculos, e eu tive medo de me enganar. Mas hoje eu os vi. Acho que você também me reconheceu.
Sim, Léo. Laura se controlou, exibindo no rosto uma calma e um interesse educado. Eu te reconheci, mas receio que depois de tanto tempo não tenhamos nada para conversar. Por isso, que tal entrarmos no café e tomarmos uma xícara de café? Tudo bem. Laura decidiu que este encontro colocaria os pingos nos is na história deles e a ajudaria a definir seus sentimentos por ele. Eu não posso. Depois de pedirem o café, eles ficaram em silêncio. Finalmente, Alexandre quebrou o silêncio prolongado. Você não mudou nada. Não me elogie. Eu sei muito bem como estou. E está longe de ser a garota de 17 anos. O que você está fazendo aqui? Vim a negócios. Eu moro na cidade vizinha. Ele mencionou a capital do estado vizinho. Decidi expandir. E aqui tem um velho amigo do exército. Por isso a escolha desta cidade. E você? Como está aqui? Eu moro aqui há 25 anos. Então, foi pra cá que você desapareceu? Foi pra cá. Eles ficaram em silêncio novamente. Laura. A voz de Alexandre de repente ficou baixa e trêmula. Todos esses anos, eu sonhei em te encontrar e pedir desculpas. Apenas cair aos seus pés e pedir perdão. Naquela noite, acho que bebi demais com os amigos e não sabia o que estava fazendo. Léo, você não precisa entrar em detalhes. Tudo já ficou no passado. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. O que foi? Foi. E desculpe. Mas eu realmente preciso ir. Laura, por favor, me dê seu número de telefone. Eu gostaria de te convidar para sair. Receio que nas próximas semanas não terei tempo para encontros. Por isso, mais uma vez, desculpe, mas não vale a pena. Nos últimos 2 dias antes do casamento, Laura estava mais nervosa do que todos. Parecia que ela tinha esquecido algo, que não ia dar tempo, que algo não estava pronto. No final, foi para a casa da mãe e da tia na esperança de se acalmar e encontrar uma explicação para suas preocupações. Calma, tia Vera serviu mais um pouco de seu licor caseiro no copo dela. Com quem não acontece? Nós, com sua mãe, não tivemos a sorte de comemorar o casamento dos filhos, por isso não te contamos sobre isso. Você está nervosa por não saber. Vera, como você é inteligente. A mãe de Laura já estava bem alcoolizada. Laurinha deve ter puxado a você. Não a mim, a si mesma. E a faculdade e o trabalho foram para esquecer aquele maldito Léo. Por isso estudou e depois trabalhou com afinco. Bem, pelo menos alguma utilidade ele teve. Agora, veja, minha Laurinha é uma grande chefe. Tudo por conta própria. Apartamento, carro, a casa do Pedro e ainda nos ajuda. Pena que você não teve sorte no amor, minha filha. Mãe, está tudo bem. O licor estava fazendo efeito e uma paz tomou conta de Laura. Vamos dormir, meninas. O início da cerimônia estava marcado para as 16. Laura e suas meninas chegaram 10 minutos antes e ocuparam seus lugares. Tudo corria como de costume em tais eventos. Os jovens riam, os parentes homens enxugavam discretamente as lágrimas que teimavam em cair. As mulheres choravam sem vergonha. Depois da troca de alianças, Laura foi retocar a maquiagem. No caminho de volta do banheiro feminino, Pedro a chamou. Mãe! Ao lado dele estava Vitória. Espero que você fique até o final. Eu também gostaria muito de te chamar de mãe agora, embora não esteja mais na moda. Vitória ficou sem graça. Claro, minha querida. E vamos nos tratar por você, já que sou sua mãe. Elas não perceberam que o Coronel Vitor se aproximou com outro homem. E aqui, meu filho, conheça. Este é meu recém-genro, Pedro. Pedro, este é meu velho amigo do exército, Alexandre. Os homens apertaram as mãos, mas a atenção de Alexandre estava voltada para Laura. E esta, o Coronel Vitor virou-se para Laura, minha encantadora comadre e também mãe do Pedro. Alexandre, automaticamente, beijou a mão que Laura estendeu educadamente. Em sua cabeça, começaram a surgir vagas suspeitas. Enquanto isso, Vitória, a quem ninguém ainda havia prestado atenção, olhava atentamente de Pedro para Alexandre e sua mãe. De seus olhos não escapou como sua sogra empalideceu, nem o olhar atônito e perdido de Alexandre, e o mais importante, onde ela o tinha visto. Em Pedro. Pedro era muito parecido com o pai. Agora, vendo a reação de Laura e Alexandre, Vitória tinha certeza disso. Bem, vamos brindar ao conhecimento e aos noivos. Amargo! Gritou alegremente o Coronel Vitor, e todos os convidados o acompanharam. Amargo! Amargo! Enquanto os noivos se beijavam,
A esposa do coronel Vitor o puxou para algum lugar. Alexandre se aproximou un dame de Laura. Então, você tem um filho meu. E ficou em silêncio todos esses anos. Eu queria te contar, mas você estava muito ocupado. Mais 25 anos. Eu não queria que você estragasse sua vida. Estragar com o quê? Com uma mulher amada e um filho? Alexandre estava furioso. Sabe, Léo, eu já cresci há muito tempo, mas ainda acredito que não se trai quem se ama. Bem, tudo bem. Alexandre começou a se acalmar. Mas agora eu sei e quero começar a me comunicar com meu filho. Antes tarde do que nunca. Pedro é um homem adulto. Ele tem o direito de decidir se vai se comunicar com você. Mas eu te peço, não comece a expressar seus sentimentos paternos agora. Espere algumas semanas. Afinal, o filho acabou de se casar. Com a sua aparição, você vai estragar a lua de mel dele. Em vez de aproveitar a vida de recém-casado apaixonado, ele vai ficar pensando em você e em suas ações. Tudo bem, concordo. Alexandre entendeu o pedido dela, mas já que tais detalhes do nosso passado foram revelados, talvez possamos nos encontrar e discutir isso. Ok. Laura também decidiu ceder. O casamento estava no auge. A cerimonialista foi escolhida por Vitória, então ela conduziu o programa perfeitamente. E agora, a dança dos noivos. Vitória e Pedro foram para o centro do salão e começaram a valsar. 2 minutos depois, a cerimonialista falou novamente ao microfone. Pais, juntem-se a nós. E parou. Ela não considerou que a mãe do noivo era uma mulher solteira. Vitória, sem interromper a dança, olhou para a cerimonialista de um jeito que ela entendeu que não receberia gorjeta. De repente, alguém pegou Laura pela cintura e a girou na valsa. Nós, mesmo que em segredo. Alexandre sorria. Laura não resistiu. Novas sensações surgiram de seus abraços. 25 anos atrás, quando dançavam, era um jovem apaixonado que a abraçava. Agora, eram os abraços de um homem forte e confiante. Com ele, dava vontade de esquecer todos os problemas, deixando que ele decidisse o futuro. Para seu pesar e surpresa, a dança terminou rapidamente. Alexandre a acompanhou até a mesa. Bem, meu genro fracassado, tentando novamente colocar as mãos na minha filha? Helena, que observava a filha e a aparição de Alexandre o tempo todo, decidiu partir para o ataque. Boa noite, dona Helena. Você não vai acreditar, mas estou muito feliz em vê-la. Alexandre tentava ser sério e galante. Helena, tia Vera entrou na conversa. O jovem já aprendeu com a vida e acho não fará movimentos desnecessários. Laura decidiu intervir. Léo, esta é minha tia, Vera. Então, foi pra ela que você fugiu de mim? Não sabia, dona Helena, que você tinha uma irmã tão oposta a você. Helena, pena que ele não se tornou seu genro. Sua vida seria muito mais rica e interessante. Tia Vera olhava da irmã para a sobrinha e para Alexandre. Ela sentia que este encontro seria decisivo. Mas como o destino se desenrolaria? Nem mesmo tia Vera poderia prever. Mãe, vamos jogar o buquê e já vamos embora. Aproximaram-se Pedro e Vitória. Talvez você participe da captura do buquê? Vitória olhou maliciosamente para Laura. Acho que já é tarde para mim. Laura sorriu. Quem sabe? Vitória olhou significativamente para Alexandre e, tirando uma rosa vermelha de seu buquê, estendeu-a para Laura. Eu sei de tudo, mas juro que não contarei a ele. Vocês se resolvem. Laura ficou atônita. Que nora esperta nós temos, sussurrou Alexandre em seu ouvido. Espero que Pedro não fique para trás nisso, senão será difícil para ele com uma esposa tão perspicaz. Léo, eu entendo seu desejo de recuperar o tempo perdido com o filho, mas comigo, nossa história terminou há 25 anos. E não faz sentido entrar no mesmo rio 2 vezes. E eu não vou entrar. Alexandre ficou sério. Em sua voz soou um tom metálico, porque eu nunca saí dele. Laura relaxava na banheira. Hoje era seu último dia de trabalho antes das férias, e amanhã à tarde ela voaria para as tão esperadas férias. Todos os preparativos estavam concluídos. O substituto no trabalho recebeu todas as instruções. Para a mãe e a tia Vera, Laura contratou uma ajudante. Até a mala estava pronta. Ela decidiu ficar na banheira, ler um livro e ir para a cama mais cedo. Uma ligação interrompeu seu descanso. Tomara que não tenha acontecido nada, pensou Laura preocupada, e atendeu o telefone. Oi,
Ela ouviu com surpresa a voz de Alexandre. Vamos jantar em algum lugar hoje. Léo, de onde você conseguiu meu número? Do Vitor. Então, e o jantar? Eu já me deitei. Laura lembrou-se de sua reação à dança deles e temia não conseguir se controlar e, no final, ser traída novamente. Vamos deixar para outro dia. Você tem medo de mim? Alexandre parecia ler seus pensamentos. Por que eu deveria ter medo de você? Bem, então se arrume. Vamos jantar, conversar. Passo aí em meia hora. E ele desligou. Laura, atônita com tanta pressão, saiu do banho e começou a se arrumar. Espera só, vou conversar com você, ameaçou Laura, o Alexandre invisível. Quando Alexandre chegou, Laura já estava pronta. Ela adotou uma expressão de indiferença cansada e permitiu que ele a pegasse pelo braço. Eles chegaram ao hotel onde Alexandre estava hospedado. Laura ficou muda com tanta audácia. Ele acha que vai me levar direto pro quarto para não ficar longe da cama? Pensa que vou ceder à pressão do seu pseudo-charme? Indignou-se Laura. Ela decidiu que, ao chegar ao quarto, diria a ele tudo o que pensava, sem meias palavras. Mas o elevador os levou ao topo do hotel. Lá, havia uma mesa posta. Ao redor da mesa, vasos de rosas. À mesa, um garçom e um violinista. Alexandre ajudou Laura a se sentar. O garçom serviu champanhe nas taças. Eles começaram a jantar sem pressa. Alexandre mantinha uma conversa leve e descompromissada. Laura, que no início esperava alguma insinuação, relaxou. Eles conversavam como velhos amigos. O violinista tocava música clássica suavemente. O garçom era discretamente atencioso. Vamos dançar? Propôs Alexandre. Laura concordou. Alexandre a abraçou suavemente pela cintura e a puxou para si. Talvez até perto demais, mas Laura não resistiu. Ela gostava dessas sensações. Parecia que estava amando e sendo amada novamente, que pela frente havia uma vida inteira com um homem forte e amado, que a protegeria de todos os problemas e adversidades. A dança terminou, e eles voltaram para a mesa. O garçom serviu a sobremesa. Alexandre pegou a mão de Laura. Laura, eu te amei todos esses anos. Sonhei em te encontrar, mas não havia pistas sobre seu paradeiro. Seus pais ficaram em silêncio como guerrilheiros. Serei totalmente honesto com você. Farei de tudo para que você me perdoe e fiquemos juntos. Agora que te encontrei, não vou deixar você se perder de novo. Laura ficou em silêncio. Ela queria se jogar nos braços dele e esquecer tudo, a traição dele, os anos de solidão, seu ódio. Vamos beber mais champanhe, disse ela em vez de responder, para que nossos sonhos se realizem. Eles brindaram, depois dançaram mais e beberam champanhe. A cada nova dança, Alexandre a abraçava cada vez mais perto. Ela levantou a cabeça para pedir que não a abraçasse de forma tão íntima, mas encontrou seu olhar ardente. Segundos depois, eles já se beijavam apaixonadamente. Ninguém sabia quanto tempo durou o beijo, mas finalmente terminou. Ambos estavam ofegantes, olhando um para o outro, atônitos. Preciso ir, disse Laura. A voz dela tremia. Sim, claro, eu te acompanho. Eles foram para o elevador. No elevador, viajaram em completo silêncio. Quando o elevador chegou ao primeiro andar, seus olhares se encontraram e o mundo ao redor deixou de existir. Laura acordou com um raio de sol forte em seus olhos. Lembrou-se dos acontecimentos da noite anterior e da noite que se seguiu. Sentiu uma vergonha imensa de sua fraqueza. Alexandre dormia tranquilamente. Decidindo que se culparia no caminho, Laura vestiu-se apressadamente e, 1 minuto depois, já deixava o quarto. Pegando um táxi, Laura deu seu endereço e recostou-se no banco. Durante todo o caminho para casa, ela se culpava por sua falta de caráter, por sua facilidade e por muitas outras coisas. Chegando em casa, Laura tomou um banho rápido, trocou de roupa e chamou um táxi para o aeroporto. Enquanto esperava o táxi, fez um café. As mãos tremiam. Não importa, pensou Laura. Em 2 semanas vou digerir tudo e me acalmar. E Léo, nesse tempo, resolverá seus negócios e irá embora. Laura estava deitada na praia, aproveitando o sol e um coquetel especial. Os acontecimentos da noite louca ficaram em segundo plano.
Ela se lembrava cada vez menos e se culpava menos. Desta vez, você escolheu o lugar perfeito para fugir. Laura quase pulou com a voz que soou atrás dela. Ela se virou na direção da voz, embora já soubesse quem era. Como você me encontrou? Vitória gentilmente compartilhou a informação. Que danada! Praguejou Laura. Não a xingue. Eu contei a ela nossa história e ela me deu sua localização. E eu pensei que há muito tempo não tiro férias. E com a mulher amada, nunca. Laura bufou. Não há história nem amor entre nós. 2 dias atrás você não pensava assim. Foi o álcool e uma fraqueza momentânea. Bem, tudo bem, que seja. Vamos almoçar. Vá pro inferno, Laura. Eu entendo tudo. Mas vamos imaginar que temos um romance de verão. Ao voltarmos para casa, nos separaremos como navios no mar. E pronto. Faremos de conta que nada aconteceu. Por assim dizer, uniremos o útil ao agradável. E o que há de agradável e útil nisso? Bem, você terá um cavalheiro galante para afastar os pretendentes locais e estrangeiros. E o agradável eu te proporcionarei mais tarde, à noite. Ah, você! Laura não encontrava palavras para tanta autoconfiança e audácia. Vamos almoçar. Depois você me xinga. Alexandre estendeu a mão para ela. Laura, resignada, estendeu a sua. O resto das férias eles passaram juntos. Durante o dia, faziam excursões, iam às compras ou simplesmente tomavam sol na praia ou na piscina. E à noite, Alexandre lhe proporcionava tanto prazer que ela começou a esperar pela noite. Esperava e temia que isso acabasse logo e ela ficasse sozinha novamente. Ele começou a notar que algo estava errado com ela. Ela já não se alegrava com os passeios. Saía do quarto de manhã com relutância. Uma manhã, Alexandre acordou Laura cedo e mandou que ela se arrumasse. Laura obedeceu. Saindo do hotel, Alexandre passou no restaurante e saiu de lá com uma pequena cesta. No carro alugado por Alexandre, eles foram para uma pequena baía deserta. Lá, estenderam a toalha e foram nadar. O mau humor de Laura começou a se dissipar. Ela ria, nadava, espirrava água em Alexandre e se afastava. Alexandre mergulhou e demorou a voltar. E Laura já estava preocupada. Ele emergiu bem na frente dela. Em seus dentes havia um anel. Laura, eu te amo. Não quero que, ao voltarmos para casa, nos separemos como navios no mar. Quero que você esteja sempre comigo. Você quer se casar comigo? Laura começou a chorar. Eram lágrimas de alívio. Ela entendeu que o amou todos esses anos e temia que agora, ao encontrá-lo, o perdesse novamente. Não chore. Alexandre a abraçou e começou a beijá-la suavemente. Primeiro os olhos, depois as bochechas, depois os lábios. Assim eles ficaram no mar, se beijando. À noite, Alexandre a levou escada acima. Eles saíram no telhado do hotel. Decidi repetir nosso primeiro encontro. Obrigada, mas este será muito melhor, porque posso estar com você e não conter minhas emoções. Ótimo. Então eu também não vou. Alexandre abraçou Laura e por um tempo eles se esqueceram do jantar. Eles estavam sentados, abraçados, na beira do mar. As férias terminaram. Amanhã, eles voariam para casa. Laura sentia calma e paz. E mesmo a conversa iminente com o filho não a preocupava muito. Mas Alexandre estava nervoso. Afinal, Pedro já era um homem adulto, recém-casado. Será que ele conseguiria ouvi-lo e entendê-lo? Não se preocupe, Laura parecia ler seus pensamentos. Nosso filho é um menino muito inteligente. Ele não vai impedir a felicidade da mãe. Pelo menos não será hostil. Sim, Alexandre sorriu tristemente. Ele queria estabelecer uma relação calorosa e amigável com o filho. Ok, vamos deixar as coisas acontecerem e resolver os problemas à medida que surgirem, concluiu Alexandre para si mesmo. No aeroporto, Pedro os esperava. Ele ficou surpreso ao ver a mãe com um amigo do sogro. Vocês estavam de férias juntos? Sim, disse Laura simplesmente, e outras perguntas foram naturalmente descartadas. Deixando-os em casa, na casa de Laura, Pedro se apressou para o trabalho. Em sua cabeça, surgiram novamente muitas perguntas para a mãe, mas ele decidiu adiá-las para um momento mais oportuno. Pedro, meu filho, ficarei feliz se você e Vitória vierem jantar comigo hoje. Sim, claro, mãe, com certeza. Bem, então até a noite. Até a noite. Pedro deu um beijo na bochecha da mãe e saiu correndo. Laura e Alexandre se entreolharam. Léo, respire fundo.
Tudo vai ficar bem. Vou tomar um banho e tirar uma soneca. Depois de um voo, sempre dá sono. Vou com você. Laura acordou depois do meio-dia. Alexandre dormia tranquilamente, com o cobertor de lado. Laura ficou olhando para o corpo dele. Ela nunca o tinha observado com tanta atenção. E agora teve a oportunidade de fazer isso sem vergonha. Ele era muito bonito. Ombros largos, musculoso, sem um pingo de gordura. Em alguns lugares, ela viu cicatrizes, consequências da missão no Haiti. Deu vontade de tocá-las. E Laura tocou suavemente uma das cicatrizes com a ponta dos dedos. Com tudo isso, ela não percebeu que Alexandre havia acordado. De repente, ele a agarrou pela mão e a puxou para cima de si. Eles saíram do quarto 1 hora depois. Laura correu para preparar o jantar. Alexandre decidiu ajudá-la. Sabe, eu faço um ótimo assado, se você me permitir. Com prazer provarei sua comida. Laura entregou-lhe a faca de carne. Em uma conversa descontraída, eles prepararam o jantar sem pressa. E aqui está o prato especial do Alexandre. Laura trouxe para a sala de jantar um prato grande com carne assada. Quando a carne foi servida nos pratos, Pedro decidiu esclarecer tudo o que o interessava sobre o relacionamento de sua mãe com Alexandre. Mãe, não vou andar em círculos. Vocês estão namorando com o Alexandre? Sim, filho. E vou te dizer mais. Ele é seu pai. Um silêncio tomou conta da mesa. Finalmente, Pedro disse: Bem, isso explica tudo. O que explica? Alexandre também decidiu falar. Bem, como vocês se comportaram um com o outro no nosso casamento e como você olhava para ela. Não se importa que eu te trate por você. Já que se descobriu que você é meu pai, seria estranho usar o senhor. Alexandre concordou com a cabeça. E essas suas férias juntos? Eu suspeitava que havia algo entre vocês, mas não imaginava que fosse tão. Sim, Pedro, talvez não soe muito bem, mas eu amei sua mãe a vida toda. Procurei por ela. E agora, encontrando-a depois de tantos anos, decidi que não vou mais permitir que ela se perca. Sim, eu sei que ela fugiu de você depois da sua traição, mas se ela te perdoou, não faz sentido eu guardar rancor. E fico feliz que agora, que tenho minha própria família, e não posso dar tanta atenção à minha mãe, ela tem uma pessoa amorosa ao seu lado. Estou certo? Sim, claro. Alexandre ficou extremamente sério. Eu te juro que sua mãe será feliz comigo. Bem, então vamos brindar a isso. Vitória decidiu quebrar o gelo. Pedro, nas férias, eu pedi a Laura em casamento. Ela ainda não me deu uma resposta. Acho que ela queria primeiro conversar com você. Alexandre decidiu resolver todas as questões de uma vez. Mãe, sim, claro, sem problemas. Se você acreditou nele de novo, por que não? Obrigada, meu filho. Léo, eu me caso com você. Outro casamento! Gritou Vitória brincalhona. Outras férias! Acompanhou Laura. Os homens se entreolharam. Não entendi. E a lua de mel não vamos ter? Laura olhou para Alexandre com uma raiva fingida. Claro que vamos, meu amor. 1 mês, 1 ano. E se você quiser, nos mudamos para o mar. Alexandre entrou na brincadeira. Ótimo. Vitória sorriu satisfeita. Espero que não se importem se eu organizar o casamento de vocês. Vitória, claro que não. Laura olhou comovida para a nora. Só que seja algo simples. O casamento de Laura e Alexandre foi simples, mas de bom gosto. Estavam presentes apenas os parentes do noivo e da noiva, o filho deles com a esposa, os pais de Vitória, os pais de Alexandre e a mãe e a tia de Laura. Depois do cartório, os noivos foram para uma pequena igreja fora da cidade, onde foram abençoados por um padre local. Em seguida, houve um jantar em um pequeno restaurante nos arredores da cidade. A mãe de Laura sentou-se e contou à mãe de Alexandre como Laura viveu todos esses anos, enquanto o pai de Alexandre se juntou a Pedro e Vitor para discutir hobbies masculinos e descobrir como seu neto viveu todo esse tempo. Vitória cochichava algo com sua mãe e a tia de Laura. Apenas, os noivos não estavam para conversas. Eles se olhavam e seus olhos falavam por si. Finalmente, Vitória decidiu que todos já estavam muito divididos em grupos e era preciso uni-los. Ela pegou uma taça e bateu levemente com um garfo. 1 minuto de atenção. Pedro e eu decidimos que hoje seria apropriado anunciar nossos planos a vocês. Todos se calaram
interessados. Pedro pegou a mão de Vitória e a tirou da mesa. Então, pigarreando um pouco, disse solenemente: Queridos mamãe e papai, hoje é um dia feliz para vocês. Depois de longos anos, vocês finalmente estão juntos e felizes. Vocês ainda são jovens e têm uma vida inteira pela frente. E isso é maravilhoso, se não fosse por um mas. Por nossa causa, você e Vitória entram nesta vida feliz como avó e avô. Um silêncio mortal pairou. Acho que você exagerou, sussurrou Vitória no ouvido de Pedro. Ele não teve tempo de responder. Todos pularam de seus lugares e correram em direção a eles. As mulheres, sorrindo, choravam copiosamente. Os homens não ficavam atrás. Todos tinham lágrimas nos olhos. Os outros convidados do restaurante aplaudiram em uníssono. Bem, agora que todos se acalmaram mais ou menos, e Laura e Alexandre voltaram para seus lugares. Você não conseguiu ser pai, mas será avô. Alexandre não respondeu nada. Apenas pegou o rosto de Laura em suas mãos e a beijou suavemente. Querido ouvinte, se você gostou da história, inscreva-se no nosso canal, dê um like e não se esqueça de deixar seu comentário. Para o nosso canal, isso é importante. A história foi lida para você por Tatiana Orlova. Tudo de bom para você, muita saúde, paz no céu e até a próxima história.